seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, nós meditamos sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. É um trecho curtinho, mas que tem muito a falar ao nosso coração. Por isso, vamos juntos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que ele se faça presente, que ele preencha o lugar onde quer que você está agora, acompanhando esse vídeo, acompanhando esse áudio, e que o próprio Espírito seja o responsável por entrar no seu coração, tornar o seu coração um lugar propício para receber essa palavra e fazê-la germinar, tornando-se encarnada. Para que o Palavra Encarnada hoje não seja apenas um momento em que você cumpra a obrigação de ouvir a meditação do Evangelho, mas seja meio, seja um caminho para que essa palavra se torne viva, para que o ensinamento de Jesus ele se torne encarnado no nosso meio. Venha ao Santo Espírito e nos ajuda a fazer com que essa palavra não seja lançada em vão, mas que ela encontre terreno fértil e fecunde nos nossos corações. Vamos então à leitura do Evangelho? Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como eu tinha dito para vocês, esse é um trecho curtinho, mas hoje nós temos a grande graça de ouvir de Jesus, né? Jesus fala ali para os apóstolos, ele fala para aquelas pessoas que estavam ouvindo o que é o reino dos céus. E aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos. O primeiro é que ele fala que o reino dos céus é um tesouro escondido. Ou seja, o reino dos céus, aquilo que é o nosso grande objetivo de vida, aquilo que a gente deseja viver, é um tesouro, mas é escondido. Então, para a gente encontrar o reino dos céus, a gente precisa minimamente chegar no esconderijo. A gente precisa minimamente procurar. Então, é como se, enquanto a gente está buscando o reino dos céus, a gente também se esconde um pouco. A gente entra nesse lugar secreto. A gente se retira um pouco, se esconde um pouco do mundo para poder encontrar o reino dos céus. E é exatamente isso que acontece. Porque ouvir falar de Jesus, saber sobre quem foi Jesus na história, saber relatar o que Jesus fez, isso aí é fácil até, mas não garante para a gente o reino dos céus. O que vai fazer com que a gente, de fato, encontre o reino dos céus é quando a gente conseguir se esconder, muitas vezes dentro de nós mesmos, na nossa oração pessoal, no nosso recolhimento, quando a gente se afastar mais do mundo e permitirmos chegar nesse esconderijo e encontrarmos esse tesouro escondido. E quando a gente encontra, a gente muitas vezes vai manter escondido. E essa é a maturidade da nossa vida espiritual. É a gente encontrar esse tesouro e fecundá-lo dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente vai crescendo na fé e até para as pessoas de fora isso ainda é imperceptível, porque o reino dos céus ele precisa crescer no nosso interior. Não é necessariamente algo efusivo. É claro que quando a gente encontra uma boa coisa, a gente quer espalhar, a gente quer evangelizar. Mas o primeiro lugar onde o reino dos céus precisa crescer é dentro do nosso coração, muitas vezes de forma escondida. E enquanto isso a gente vai se nutrindo, a gente vai se alimentando, até que a gente reúna o que a gente precisa para comprar esse terreno. Então, adquirir o reino dos céus, por assim dizer, passa por duas experiências. Uma experiência de somar
onde nós vamos crescendo em virtudes, onde nós vamos crescendo em espiritualidade, nessa dedicação, nesse serviço, no conhecimento de Deus. Isso nós vamos adquirindo. A gente precisa crescer nessas coisas boas, nessas coisas divinas para adquirir o reino dos céus. Mas ao mesmo tempo, adquirir o reino dos céus exige vender, exige dar tudo, exige fazer essa troca, exige despojamento. Então, a vida com Deus não é algo simplesmente assim, vou aqui, Deus quer, eu vou lá e eu vou chegar no reino dos céus sem esforço nenhum. Muito pelo contrário, o reino dos céus exige de nós essa escalada, esse caminho em direção às virtudes, onde nós vamos nos podando, nos quebrando, aprendendo, reformulando, inclusive, nossa forma de pensar e de nos relacionar com o mundo, com Deus, com as pessoas. Por outro lado, o reino dos céus exige um despojamento, que a gente abra mão daquilo que nós temos, que a gente venda tudo, que a gente se desapegue para adquirir esse reino, que é um tesouro extremamente precioso. Então, primeiro a gente se esconde junto para encontrar o reino, depois a gente vai crescendo nas virtudes. E quando a gente consegue já, a gente vende tudo, a gente se despoja para adquirir esse reino. E aí a gente pode chamar a atenção de mais uma palavrinha que está no trecho de hoje, onde ele fala que com alegria vende tudo e compra aquele terreno. Esse processo precisa ser feito com alegria, é dar tudo com alegria. E aí a gente pode se lembrar de duas coisas, né? Uma é dos nossos irmãos que literalmente dão tudo, né? Que vão viver como missionários na comunidade Vida, e o quanto nós somos gratos por essas vidas ofertadas que literalmente deram tudo. Mas não significa que eles não precisem dar mais, né? Que você, missionário, não precisa ainda dar tudo. Porque não é só o que está aparente, é dar também o que está invisível dentro do seu coração. E não significa que nós, que somos comunidade aliança, que vivemos a nossa vida secular, o nosso trabalho, a nossa família, né, tradicional, a gente também não precisa dar tudo, a gente deve dar tudo. E a outra coisa que a gente pode se lembrar é do jovem rico, que é uma passagem que nós meditamos há poucos dias com o Fernandinho, e a gente falava daquele coração que até conhecia Jesus, até já fazia o mínimo, mas não queria dar o que faltava para adquirir o reino dos céus. Ele ficava ali negociando com Jesus, querendo ir só até aqui, querendo dar só até o mínimo, não querendo sair da sua comodidade. E nisso, o que foi que ele fez? Ele não vendeu tudo, ele saiu triste e ele perdeu tudo. Perdeu o reino dos céus, perdeu o tesouro, perdeu a pérola. Até quando, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficar negociando com o Senhor? Não importa se você é missionário, se você é vida, se você é aliança, se você está no grupo de acolhida. Pense se em algo hoje você fica negociando com o Senhor. Se você fica retendo para você, se você fica querendo fazer as coisas do seu jeito. Hoje o Senhor quer nos falar que é tempo de dar tudo. E dar tudo não significa ser irresponsável com as nossas responsabilidades, com aquilo que nos é confiado, ou seja, com o nosso trabalho, com a nossa família, com as nossas obrigações também comunitárias e seculares, com o nosso serviço. Não. Dar tudo significa ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, porque é por Jesus que nós fazemos aquilo. E nós amamos a nossa família amando Jesus naqueles gestos que nós fazemos. Dar tudo significa ser responsável no nosso trabalho, continuar cumprindo as nossas obrigações, ser disciplinado no nosso apostolado, porque aquilo é para Jesus. E nós temos um fim, nós temos um sentido. Nós não trabalhamos por nós não amamos nossa família por nós não temos um apostolado por nós fazemos tudo pelo Cristo. E quando Cristo assumir o lugar central na nossa vida, nós estaremos dando tudo para Ele. É nesse momento em que a gente dá esse salto, em que a gente consegue comprar o terreno
onde tem o tesouro, onde a gente consegue comprar a pérola preciosa e consegue chegar mais perto do reino dos céus. É claro, meu irmão, minha irmã, que esse é um caminho que não é assim, não é uma coisa de fato comercial, onde eu vou juntar e vou adquirir. Não. A gente vai passar a vida perseguindo esse reino dos céus, mas a gente precisa começar a preparar o nosso coração hoje, indo no esconderijo da vida de oração, sendo capaz de crescer em virtudes e juntando aqui o nosso montante, as nossas condições para adquirir esse reino e tendo o despojamento de dar tudo na nossa realidade de vida e adquirir esse tesouro precioso. Mas isso não pode ficar para depois. Chega de colocar condições, de colocar prazos. O Senhor quer falar para você que o momento é hoje. Se hoje você precisa dar um passo na sua vida de oração, aproveita que nós estamos na Quaresma de São Miguel e dá mais um passo de maturidade na sua vida de oração, talvez colocando essa meta diária de 5 minutos que se quer de oração pessoal. Pede também a São Miguel essa graça. Se você precisa dar hoje um passo de doar o seu tempo, de ser voluntário num projeto social, de ter mais tempo com Jesus abandonado, de reorganizar a sua agenda, não deixe passar do dia de hoje. Faça esse ato concreto de reorganizar a sua vida para que Jesus abandonado, para que os pequeninos tenham espaço nas suas prioridades, na sua agenda, na sua casa. Se hoje você precisa dar um passo de buscar os sacramentos, de se reconciliar com alguém, não deixe para depois. Você sabe o que o Senhor está falando com o seu coração. É tempo de adquirirmos o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa missão, para que ela comece hoje e que no fim de tudo nós consigamos usufruir do reino dos céus junto com o Pai, junto com os nossos irmãos e na plenitude da alegria. Amém.